Sempre com ele, Emerson Luiz. Boa tarde, Emerson. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde a todos. Tudo certo, Rodrigo? Tudo bem. Começando mais uma semana, graças a Deus, né, Emerson? Graças. Vai lá, contigo. Vamos lá. Todos os 10 jogos da 28ª rodada do Campeonato Brasileiro foram disputados no fim de semana. Rodada agitada, cheia de controvérsias, de equilíbrio na tabela, de tensão, reclamação e até demissão. Começamos com o Clássico Paulista quente, disputado em Brasília no Mané Garrincha. Pênalti de Fagner em Caleri. Ele já tinha cartão amarelo, recebeu o segundo após revisão do VAR e foi expulso. Lucas Moura bateu e fez 1-0. Na etapa final, aos 17 minutos, mais um cartão vermelho para o Corinthians. Desta vez, André Ramalho, que atingiu o rosto de Luciano. O São Paulo aproveitou e logo na sequência marcou 2-0 com o equatoriano Arboleda. Mesmo com 2 atletas a menos, o Corinthians descontou com Yuri Alberto. Só que com espaço, com facilidade, André Silva confirmou a vitória por 3-1 do São Paulo diante do Corinthians. Partida polêmica no Antônio Ascioli em Goiânia. Na vitória do Atlético para cima do Fluminense por 1-0 com esse gol do Janderson. A bola em tese saiu pela linha de fundo. Lance revisado pelo VAR. Ramon Abate Abel não foi na tela, confirmou o gol para a reclamação do tricolor, que permanece na zona do rebaixamento. Em Caxias do Sul, o Luiz Mandaca fez 1-0 para o Juventude contra o Bragantino e empatou com Eduardo Santos. Juventude 1, Bragantino também 1, placar final. No Castelão, com esse gol do Hércules, o Fortaleza bateu o Cuiabá, 1-0. No Beira-Rio, de pênalti, Alan Patrick abriu o placar para o Inter contra o Vitória. Wesley aumentou. Wagner Leonardo descontou para o time baiano. Só que outra vez o Wesley foi na rede para confirmar os 3 pontos do Internacional sobre o Vitória. Placar final, 3-1 para o Colorado. No Mineirão, Verratti, o argentino, fez 1-0 Vasco contra o Cruzeiro. Que chegou à igualdade com Zé Ivaldo. Cruzeiro 1, Vasco também 1. Em Salvador, com esse gol do Cauli, após a bela assistência do colombiano Santiago Arias, o Bahia venceu o Criciúma, nosso representante na Série A, por 1-0. O Palmeiras foi mandante contra o Atlético Mineiro em Campinas, no Brinco de Ouro da Princesa. E nesse pênalti muito contestado, duvidoso, o Rafael Veiga fez 1-0. Hulk, com esse golaço de falta, empatou. Só que outra vez da bola parada no pênalti, Rafael Veiga confirmou a vitória do Verdão, 2-1, para deixar o Palmeiras a 1 ponto do líder Botafogo, que jogando no Mané Garrincha, em Brasília, não saiu de um empate com o Grêmio em 0-0. E por fim, no Maracanã, Gerson de cabeça após o passe perfeito de Wesley, fez o gol da vitória do Flamengo sobre o Atlético Paranaense por 1-0. Mesmo assim, apesar da vitória, a pressão estava muito grande para cima do técnico Tite. A diretoria atendeu o pedido da torcida, que pediu a cabeça do treinador, que caiu esta manhã. Tite foi demitido com 65,7% de aproveitamento. O ex-lateral Felipe Luiz, técnico do Sub-20, assume em seu lugar. Vamos confirmar os números da Série A. Palmeiras encostou de vez. Depois desse empate, depois da vitória do Verde, 57 pontos contra 56, Fortaleza 55, Flamengo 48, São Paulo 47, Bahia Internacional 45, Cruzeiro 43, Vasco e Atlético Mineiro 36. Na outra página, a briga contra o rebaixamento. Aqui tá todo mundo ameaçado. Bragantino, Juventude 33, Grêmio, Criciúma 32, Atlético 31, Vitória 28, mais afundados, Corinthians 28, Fluminense 27, Cuiabá 23,
26 e Atlético Goianiense com 21. A rodada a gente vai começar a distribuir, a comentar aqui, a falar a partir de amanhã, porque teremos jogos na quinta, na sexta e no sábado por causa da eleição. Agora, a Série B do Campeonato Brasileiro. A Chapecoense abriu a 29ª rodada lá na quinta-feira, venceu o Amazonas na Arena Condá 2-0. Na sexta-feira quem jogou foi o Brusque, perdeu. Já o Santos reassumiu a liderança, pelo menos até hoje à noite. No Castelão, com esse gol do paraguaio Recalde, o Ceará venceu o Brusque por 1-0. E na Vila Belmiro, quem marcou na vitória do Santos sobre o Operário de Ponta Grossa foi o Juliano. O Peixe é o novo líder da Série B. Pelo menos até hoje, porque às 9 horas o Novo Horizontino pode passar o Santos enfrenta a Ponte Preta em casa e às 9h30 o Avaí. Nosso terceiro representante entra em campo contra o Guarani em Campinas. Números da Série B, a classificação. Santos, então, reassumiu a pontas, tem 53 pontos, Novo Horizontino 51, mas pode ir para 54. O Avaí é o nono colocado com 40, pode chegar a 43 e ficar próximo do G4, a zona do acesso. E lá embaixo nós temos a Chapecoense em 13º, 34, deu uma escapada, 4 pontos a mais do que o CRB, que abre a zona da degola, e o Brusque está em 18º lugar com 29 pontos. Em seu jogo mais difícil até aqui, o Brasil passou pelo Marrocos e garantiu vaga para a semifinal da Copa do Mundo de Futsal. O adversário já está definido, como informa o nosso correspondente do Grupo ND lá no Afeganistão, o Giovanni Martinello. Nós já estamos em Tashkent, na capital, que vai receber as semifinais e a grande decisão da Copa do Mundo de Futsal. A seleção brasileira deve chegar por aqui perto do meio-dia. Ontem o Brasil venceu o Marrocos e confirmando todas as previsões num jogo muito equilibrado. Fez 3-1 e está na semifinal da Copa do Mundo de Futsal. O primeiro gol da nossa seleção foi marcado por Marcel. Ainda no primeiro tempo, Lino aumentou a vantagem, 2-0. Já no segundo tempo, o terceiro gol do Brasil, marcado pelo catarinense Diego. O Marrocos ainda chegou a diminuir, mas a nossa seleção fechou o placar em 3-1. Bom, essa é a 9ª vez em 10 edições de Copa do Mundo que o Brasil consegue estar entre os 4 finalistas da competição. E o pivô catarinense Ferrão comentou sobre isso. Isso demonstra, né, que é o que a gente sempre fala, o Brasil quando chega numa Copa do Mundo já chega com essa pressão de chegar. Mas a gente sabe, a gente já sabia que tinha essa pressão, a gente está preparado para isso e a gente deu só mais um passo, né? A gente está muito contente porque sabia que a equipe do Marrocos é uma das melhores equipes desse Mundial e a gente conseguiu passar, foi mais um passo, um importante passo, mas a gente ainda foi só mais um dentro do nosso objetivo. Tá aí o pivô catarinense Ferrão, lembrando que a seleção volta a jogar na quarta-feira, 8 horas da noite aqui no horário do Uzbequistão, meio-dia no horário do Brasil contra a Ucrânia, valendo uma vaga na decisão da Copa do Mundo. De Bucara, no Uzbequistão, Giovanni Martinello. Valeu, Giovanni. 2 jogos nesta segunda-feira, na sequência aí da Copa, definem os próximos semifinalistas. Cazaquistão e Argentina estão jogando nesse momento. Está começando o segundo tempo, 0-0. Pela manhã, a França venceu o Paraguai por 2-1. França, portanto, aguarda a Argentina ou Cazaquistão. Os Jogos da Primavera seguem até o próximo sábado. No fim de semana teve a disputa do Karatê no Complexo Esportivo Bernardo Wolfgang Werner, o SESI, e um jovem de 13 anos, aluno do Colégio Militar, atleta da Associação Blumenau de Karatê, ABK, arrebentou. Ganhou 2 medalhas de ouro com 2 vitórias, primeiro no kata, a simulação da luta, e depois no kumite, que é o combate real com o oponente. Aliás, contra um adversário que o Joaquim Montebeller jamais havia vencido. Choro, emoção do Joca, dos pais Joanes e Morgana, das professoras Shirley e da Mike Steffen, de todos que apoiaram esse menino de ouro, um talento promissor nas artes marciais, que focado, disciplinado, conseguiu dar a volta por cima, competir de novo em alto rendimento, depois de ter passado por uma fase difícil, em que repensou a trajetória nos tatames por conta de uma derrota dolorida no Campeonato Brasileiro. Os Jogos da Primavera, Rodrigo, têm esse poder de emocionar as famílias. Que legal, hein, Emerson? Como é que é o nome dele? É o Jô. Jô. É o Joca. Um abraço. Parabéns, Joca. Joaquim.